Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão da prova da Escola Naval 2016. Essa aqui é uma questão que eu estou atendendo a pedidos, ela foi enviada para mim por e-mail, por um dos que seguem aqui o canal, que sempre se comunica comigo. Eu até já resolvi aqui várias questões em vídeo que ele mandou para mim, questões sempre muito boas, muito completas, assim, que envolvem muitos assuntos. Essa daqui tinha a questão que ela trabalha com polinômios, ela mistura com logaritmos, e ela ainda mistura com as inversas, as funções inversas da trigonometria, né? Arcosseno, cosseno, ou seja, é uma questão que envolve muita coisa. E ainda termina com um pouquinho de equações, né? A parte de equações de segundo grau e tal. Vocês vão ver como ela envolve diversos assuntos da matemática, né? E mais uma vez eu reitero, gente, fiquem à vontade para me mandarem questões, caso vocês tenham ficado com dificuldade, questões de matemática e de física. Eu sabendo resolver, certamente eu trago para cá a resolução delas. Antes de começar, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo. E assim distribuir esse vídeo para mais pessoas. Ela diz assim, sejam R1, R2 e R3 as raízes desse polinômio aqui, aí sabendo-se que as funções f1 é esse log, né, da base 10, e esse f2 é essa função aqui que tem um x ao quadrado e esse arcosseno, e aí você tem, na primeira você tem um k e na segunda você tem um w, que são letras que pertencem aos reais, né, são números que representam números reais. Aí são tais que f1 de R1 igual a 0, F2 de R2 igual a F2 de R3 que é igual a 4, onde R1 é a menor raiz positiva do polinômio. Essa aqui é uma informação bastante importante, gente, já vou grifar porque a gente vai precisar disso. R1 é a menor raiz positiva desse polinômio. Aí ele quer que você diga, é correto afirmar que esses números w mais k e w menos k são as raízes de qual dessas equações aqui, né? Aí você vê, assim, um aluno que não tem experiência com esse conteúdo, gente, ele vai ler e vai ficar, meu Deus, o que essa questão está querendo, assim, vai querer entregar para Deus, assim, como eu gosto de brincar de vez em quando, né? Mas a questão é que você tem que ter um conhecimento bastante sólido desse conteúdo para poder resolver, mas assim, esse polinômio, ele não é um polinômio tão complicado de você encontrar as soluções dele. Esse aqui é aquele tipo de polinômio que você resolve fazendo a fatoração dele. Vocês vão ver como fatorando, a gente consegue encontrar rapidinho as soluções. Ó. Se eu pegar os dois primeiros e isolar o x ao quadrado, olha só o que vai acontecer. Isolando o x ao quadrado, fica x no primeiro, menos 1 do segundo. E se eu isolar o menos 4 do segundo e do terceiro, vai aparecer x mais 1. Percebe? Olha só. Pegando aqui o primeiro, se você voltar para antes, fica x ao cubo, menos x ao quadrado, esse menos 4 vezes x, menos 4x. E assim, aqui era menos 1. Ó. Eu sempre gosto de fazer a conferência para poder não errar nada. Aí você bota o menos, ó. Menos 4x, e aí o menos com menos mais 4. Olha só o que apareceu, ó. O x menos 1 pode ser posto em evidência aqui, ó. Se eu botar o x menos 1 em evidência, ele vai ficar o x ao quadrado menos o 4. Só que esse x ao quadrado menos 4, gente, nada mais é do que x mais 2, x menos 2. Porque ele é o produto da soma pela diferença. Então vai ficar x menos 1, x mais 2, vezes x menos 2. Pronto, gente, a gente já encontrou o polinômio da forma fatorada. Se ele está na forma fatorada, quais são as raízes? A gente já tem as três raízes aqui. Nós já encontramos as três raízes. Quem são as três raízes? Vai ser o. Eu vou colocar em ordem, tá? É o menos 2, o 1 e o 2. Porque as raízes são aquilo que faz com que cada um desses fatores seja zero. Ou seja, é 1 para o primeiro, menos 2 para o segundo e 2 para o terceiro. Então essas são as três raízes. E olha só o que a questão falou. R1 é a menor das raízes positivas. Ou seja, o 1 ele é essa menor das raízes positivas, ou seja, isso aqui já é o R1. A gente já sabe que R1 vale 1, ele é numericamente igual a 1, ó. Então isso é fundamental, beleza, gente? Ó, a primeira parte da questão já foi. Agora a gente vai analisar essa função f1. Gente. A função f1 é essa função logarítmica, né? Ele está dizendo que a questão ela fala o seguinte, ó, que o f1 de R1 ele vale 0. Mas quem é o R1? A gente acabou de calcular que vale 1. Então o f1 de 1 vale 0. Então a gente vai usar isso na questão, ou seja, o x igual a 1 na função f, entende? Então eu vou pegar a função f, eu vou escrevê-la aqui, ó, a função
f1 de 1, ela vai ser quem? Vai ser o log. Tudo que tiver x eu vou substituir por 1. Ele vai ficar 4 vezes 1 ao quadrado, no caso, né? É 4 vezes 1 ao quadrado menos k vezes 1 mais 1. E aqui a gente sabe que aqui é base 10, né? Isso aqui vai ser igual a 0. Aí pronto, aqui a gente vai ficar com isso. A gente vai ficar com 10 elevado a 0, né? Pela definição, a gente sabe que isso aqui é se somente se. A gente tiver o 10 elevado a 0 é igual ao 4 menos o k mais 1. Aí pronto, olha o que acontece aqui. O 10 elevado a 0 a gente sabe que é 1. Ele vai ficar 4 menos k mais 1. Aí que a gente pode cortar, ó, 1 com 1, e aí a gente já vai encontrar o k, ó. A gente joga o k para o outro lado, a gente vai encontrar o valor do k. O k vale 4, ó. O k é numericamente igual a 4. Beleza, gente? Esse aqui você vê que essa questão ela é toda amarradinha, assim. Você vai fazendo uma conta, você vai chegando na outra, na outra. Aí pronto, a gente vai fazer o que agora? A gente sabe que esse R2 e R3 igual a 4 já vão fazer parte da outra função ali, ó. Então eu vou escrever essa parte aqui agora. Ó. O F2 de menos 2, que são as outras duas raízes, né? É igual ao F2 de 2, que vale, ele diz aqui na questão que essas medidas valem 4, né? Elas são numericamente igual a 4. Então a gente vai fazer isso substituindo na segunda função, né? E essa segunda função é uma função seno, né? Essa função que tem o seno. Então eu já vou fazer isso, ó. Eu vou substituir naquela função, ó. Vai ser menos, eu vou pegar o menos 2, tá? Vou pegar o menos 2 como sendo a nossa substituição. Pode ser feito pelo 2 também, porque vai dar a mesma coisa, né? Ele vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 7 arco seno de 4 vezes w menos 8. É isso que a gente vai ter. Isso aqui vai ser numericamente igual a 4. Vou voltar na função para lhe mostrar que de fato é isso. A função ela se escreve como x ao quadrado menos 7 arco seno de w x ao quadrado menos 8. Ou seja, no lugar do x, eu substituir pelo menos 2. Ó. Aí, por isso que ficou um 4 aqui. Ó. Esse 4 aqui é como se fosse o menos 2 ao quadrado. Esse 4 é daquele menos 2 ao quadrado. E aí por isso que ficou um 4 ali. E o menos 2 ali vai ficar um 4, né? Aí continuando essa conta, o menos 2 ao quadrado fica 4, menos 7 arco seno de 4w menos 8 igual a 4. Aí olha que bacana. O 4 pode ser cortado com 4 e aí a gente vai encontrar essa expressão igual a 0. Ela vai ficar o menos 7 arco seno de 4w menos 8 igual a 0. Aí aqui, gente, a gente sabe disso, que quando a gente tem essa questão do arco seno, né? Quando a gente tem tipo y, isso aqui é uma parte teórica, né? O y igual a arco seno de x, né? Isso aqui a gente tem se somente se, né, o seno do y, ele for igual ao seno do arco seno, que é o x, né? Ou seja, se eu fizer tipo o seno do arco seno ali, né? E essa parte de menos 7 nem vai nos importar, né? Se eu pegar aqui o seno do arco seno, ele vai ficar só o argumento, né? E ali é a mesma coisa que o seno de 0. Ou seja, quando eu faço essa dicasinha aqui, fazendo tipo o seno do arco seno, é o próprio argumento. Ou seja, 4w menos 8 é como se fosse o seno de 0. Só que o seno de 0 graus, gente, a gente sabe que é quanto? É 0, né? O seno de 0 graus vale 0. Então a gente vai ficar com 4w. Esse 8 vai passar para o outro lado, fica positivo 8. Então o w vai ser 8 dividido por 4, 2. Ou seja, o valor do w vai ser 2. Acabamos de encontrar o que a gente mais queria, que eram os valores do w e do k. E aí a questão está interessada no w menos k e o w mais k. Né? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. W mais k. Quem é o w mais k? Ele vai ficar 2 mais 4, que é 6. E a outra expressão que é o w menos k. O w menos k, ele vai ficar o 2 menos o 4, que fica menos o 2. Né? Então essas são as duas, os dois valores que a gente quer encontrar.
E aí ele quer que você diga que elas são raízes, nesses valores são as raízes de de qual equação, né? Aí aqui a gente sabe que tem uma forma simples a gente encontrar as equações quando a gente tem as raízes, né? A maneira de encontrar a equação que é rápida, né? Essa equação que a gente quer é simplesmente usar aquela expressãozinha lá, que era tipo a x menos o x1 vezes o x menos o x2 igual a zero, né? Aí aqui a gente meio que já supõe que o A é igual a 1, né? A gente pode fazer essa suposição do A igual a 1, porque ali a gente vê que está tudo multiplicado por x ao quadrado, né? E a gente vai pegar pelos itens, ó. Aí, aqui não é nem de fato suposição, não. A gente já está meio que afirmando que é 1 mesmo, porque ali o que está multiplicando o x ao quadrado é 1, então esse A vai ser 1. Então a gente vai fazer isso, ó, x menos o x1, que é 6, vezes o x menos o x2, que é menos 2, ou seja, menos com menos 2, mais 2. Aí que a gente faz o produto distributivo, x ao quadrado, mais 2x, menos 6x, menos 12, igual a zero. Então vai ficar x ao quadrado. 2 menos 6 fica menos 4x, menos 12, igual a zero. Pronto, essa é a nossa resposta, gente. X ao quadrado, menos 4x, menos 12. Vamos ver qual item que mostra isso. Letra B, x ao quadrado menos 4x, menos 12. Essa é a resposta para essa questão. Bonita ela, né, gente? Você vê que é uma questão completaça, né? Que ela envolve três assuntos. Ela envolve polinômios, envolve logaritmo e envolve essa parte aqui do arco seno, né? E ainda termina com esse algoritmo aqui de equações, né? Que não é todo mundo que às vezes lembra de uma prova, né? Enfim, é o estilo da escola naval, gente. Quem está se preparando para a escola naval tem que estar preparado para esse tipo de questão, assim, que mistura os assuntos, né? Espero que você tenha entendido direitinho. Não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!